o capítulo 2 da carta de Tiago. Capítulo 2. Eu confesso para os irmãos também que esse é um texto desafiador, porque a gente não tem muitas pregações nessa seção de Tiago, né? Pelo menos eu nunca vi muitas pregações nessa seção de Tiago. Mas é uma seção muito importante. O tema que é abordado aqui é assim, de grande valia para a gente. Falou muito comigo enquanto eu estava preparando essa mensagem, e eu espero que fale com você também. Vamos ler. Versículo 1. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo uma roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com a roupa luxuosa, dizendo: você sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre: você fique em pé, ou sente-se ali, abaixo do estrado dos meus pés. Será que vocês não estão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Escutem, meus amados irmãos. Por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês, e não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura: ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometa adultério, também ordenou: não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? Vamos orar? Nós já oramos, mas agora nós vamos orar pelo nosso coração. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra. Sabemos, Deus, que está posta diante de nós uma mesa com um banquete farto, que é a palavra do Senhor. Meu Deus, nós pedimos que o Senhor tire do jogo qualquer traço do nosso caráter humano caído. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha tirar de nós a distração, a inquietação. Deus, em nome de Jesus, que só reine nesse lugar a paz do Espírito de Deus, e que nessa paz, Deus, que essa paz seja um terreno fértil, para que nós possamos aprender aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Deus, cai sobre nós com espírito de sabedoria e de revelação. Em nome de Jesus, Pai, que nós saiamos aqui edificados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, esse texto, ele é direcionado a um público judeu. Não sei se você percebeu isso, mas ele está falando de uma sinagoga aqui. Ele fala de um ambiente talvez um pouco parecido com esse que a gente se reúne hoje em dia. Quem aqui já viu The Chosen? Já? Então talvez você tenha visto naquele episódio do Homem da Mão Ressequida, o que era uma sinagoga ali. Normalmente ela era dividida assim, em quatro fileiras de bancos, de cadeiras, e no centro ficava aquele que iria fazer a pregação, né, queria expor as Escrituras. E aí é interessante porque ele vai falar de uma realidade que muitas vezes acontecia nas sinagogas. Ele estava falando para judeus cristãos que deveriam agir de forma diferente dos judeus não cristãos, né? Um costume, uma coisa que acontecia nas sinagogas era: se chegasse um homem rico, alguém bem abastado, e não tivesse um lugar, aquela pessoa, talvez menos abastada, ela iria ceder o lugar, chamar para sentar perto dela, fazer alguma coisa nesse sentido para que o rico tivesse um lugar de honra na sinagoga. Enquanto isso, se chegasse alguém pobre, alguém mal vestido, essa pessoa era colocada para ficar em pé, ou então para sentar no estrado dos pés, sentar no chão. Por mais que para nós hoje isso possa parecer um pouco distante,
porque a gente não tem mais essa questão dos lugares, né? Cada um chega e senta onde quer. Na verdade, a maioria nem quer sentar na frente, né? Se for olhar, muita gente já chega, senta mais atrás, e os bancos da frente, você vê que tem muita cadeira vazia na frente, e muitas cadeiras cheias atrás. Então, assim, talvez isso não faça muito sentido para a gente, mas naquela época, você ceder o lugar da frente, o lugar de honra na sinagoga, tinha a ver com uma atitude de, nesse caso, né, no caso do que foi falado em Tiago, de acepção de pessoas. O que é acepção de pessoas? É você escolher uns em detrimento de outros, por critérios quais que sejam. Nesse caso, o critério é a riqueza dessa pessoa. E a gente pode falar, não, nunca chamei uma pessoa para sentar no lugar de honra porque ela é rica, né? Esse texto não se aplica a mim. Mas o princípio que está por trás desse texto se aplica a nós. Pode ser que hoje você não faça acepção de pessoas dentro da igreja, preferindo os irmãos mais ricos, que têm o dízimo mais alto, do que os irmãos mais pobres. Pode ser que você não faça isso. Mas em algum nível, meus irmãos, eu acredito que todos nós já fizemos acepção de pessoas. Em algum nível, meus irmãos, nós julgamos, como diz o texto, julgando as pessoas por critérios errados. Se a gente pudesse dizer o que é uma acepção de pessoas, a gente poderia definir nessa frase: fazer distinção entre vocês mesmos e julgar pelos critérios errados. E quais são esses critérios errados? Podem ser vários. Cada um de nós tem dentro de si um sistema de valores, um sistema de crenças que faz você preferir certas características das pessoas e ter repulsa por outras certas características nas pessoas. Pode ser a classe social, pode ser. Pode ser o intelecto, né? A escolaridade. Eu não gosto de ficar com pessoas que não têm uma cabeça boa, uma cabeça inteligente. Eu fico agoniado perto de pessoas. Pode ser, não sei. Pode ser um cargo eclesiástico. Pode ser afinidade. Eu acho que é o mais comum. Afinidade. Essa pessoa não é muito próxima de mim. Essa pessoa não está no meu círculo de amigos. Essa pessoa não faz as coisas do jeito que eu gosto. Enfim, cada um de nós tem esse sistema de valores que faz a gente julgar as pessoas. Isso é normal, mas não é porque é normal e comum que é o certo. Quando Deus ele apresenta o Evangelho do Reino, na verdade muito antes do Evangelho do Reino, Deus ele coloca a ideia de um julgamento imparcial. Um julgamento de igualdade para com todas as pessoas. Para que a gente tenha essa ideia mais clara, meus irmãos, eu queria que a gente abrisse em 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Aqui, nesse texto, a gente está falando do momento em que Samuel, depois de Saul ter sido rejeitado por Deus, Samuel, então, vai até a casa de Jessé, direcionado por Deus. Deixa eu abrir aqui. Ele vai até a casa de Jessé, direcionado por Deus, e ele então vai escolher ele sabia que um dos filhos de Jessé seria o novo rei de Israel. Ele tinha essa certeza. Mas ele não sabia qual. E é muito interessante que o processo que ele faz, a primeiro momento, para escolher quem seria o novo rei, é muito parecido com o que nós fazemos muitas vezes dentro dos nossos relacionamentos, dentro das nossas vivências em comunidade. O que Samuel faz? Ele olha para olha só, lá no versículo 6 do capítulo 16 de Samuel, ele olha para um filho de Jessé chamado Eliabe, e ele diz, versículo 6, aconteceu que, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo, certamente está diante do Senhor o seu ungido. Então, só uma pausa aqui e depois a gente vai continuar o texto. Quando Samuel olha para Eliabe, provavelmente a gente vai ver no segundo versículo que a gente vai ler, provavelmente ele olha para a sua aparência, para a sua altura, e ele fala, esse certamente é o ungido do Senhor. Lembremos, irmãos, que o primeiro ungido do Senhor, Saul, era um homem de boa aparência e de grande altura. Ele era bonito,
A Bíblia diz que ele era bonito, que ele sobressaía a todos os homens de Israel, e que ele era alto, que ele passava, nenhum homem de Israel chegava nem no ombro dele. Então Saul era um homem alto e bonito. Bom, Samuel viu o primeiro ungido, Saul, alto e bonito, e falou: o segundo ungido também vai ser alto e bonito. E aí ele olha para Eliabe e fala: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Mas aí vem o versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua e nem para a sua, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Nós devemos ter em mente, meus irmãos, antes de fazermos julgamentos precipitados sobre as pessoas, talvez não seja baseado na aparência ou na altura, mas baseado em outras coisas. Antes de nós fazermos esses julgamentos, nós devemos ter em mente que o Senhor não vê como o homem vê. Nós vemos de um jeito, nós julgamos de um jeito, mas o Senhor julga de outro jeito. Ele julga pelo coração. Tem duas verdades principais que a gente pode extrair disso aqui. A primeira: nós nunca vamos ter um julgamento perfeito sobre as pessoas. Tem muitas pessoas, meus irmãos, que gostam de ser juízes de caráter, de condenar as pessoas. Todos nós somos um pouco assim, mas nós devemos nos policiar nisso. Nós não somos perfeitos juízes de caráter. Talvez você tenha tido uma impressão sobre alguma pessoa, baseada em alguma atitude que ela teve, baseada em alguma fala que ela pronunciou. E aí você cria aquela impressão da pessoa e você já fala: essa pessoa é isso. Essa pessoa é aquilo. Essa pessoa não é isso. Essa pessoa não é aquilo. Mas, meus irmãos, devemos ter em mente sempre que o nosso juízo é imperfeito. O nosso julgamento é falho. Nós não vemos como Deus vê. Deus vê o coração, eu não. Posso achar que eu estou vendo o coração, mas eu não estou vendo o coração. Quem vê o coração é Deus. E graças a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso, porque Ele de fato vê, Ele de fato enxerga. Deus é o único. E a segunda verdade, eu falei que eram duas. A primeira verdade é essa: nós não somos perfeitos juízes de caráter. E a segunda verdade é: Deus está julgando sempre perfeitamente. Ele sempre julga perfeitamente. Ele não olha como o homem vê. Nós podemos ver de um jeito, Deus vê perfeitamente, Ele vê o coração. Meus irmãos, é tão sério isso, que lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 5, diz assim: portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Meus irmãos, vai chegar um dia em que o Senhor vai desnudar todos os corações à vista de todos. E aí não vai ser mais uma questão de julgamento, vão ser fatos. Não vai ser mais uma questão de eu acho, eu penso, eu estou vendo. Os desígnios dos corações serão manifestos. Nada ficará oculto por muito tempo. Mas antes que esse dia chegue, não cabe a nós julgar nada. Não julguem nada antes do tempo. Assim como Samuel fez, talvez antes da hora. Ele olhou para Eliabe e ele julgou aquele homem. Esse é o rei. E ele estava errado. Da mesma forma nós. Se julgarmos as coisas antes do tempo, é um risco muito grande de estarmos errados. E qual o problema, na verdade, de julgar antes do tempo? Você pode se perguntar. É porque quando nós julgamos as pessoas, nós agimos diferente para com elas. Nós mudamos a nossa forma de agir. O modo de pensar sempre vai manifestar um modo de agir. O modo de pensar sempre vai modelar um modo de agir.
Se eu penso de uma certa maneira sobre aquela pessoa, eu vou agir, consequentemente, de uma certa maneira sobre aquela pessoa. Se eu penso mal daquela pessoa, eu vou agir mal com aquela pessoa. E nós não devemos fazer isso. Enquanto o Senhor não traz a luz aos desígnios dos corações, cabe a nós tratar a todos com igualdade. A palavra é essa, igualdade. Nem demais para com aqueles que eu estimo em alta conta, nem de menos para com aqueles que eu não estimo tanto. Igualdade. Igualdade. Porque nós não vemos os corações, Deus vê. Amém? Amém. A segunda coisa que eu queria falar, meus irmãos, é que quando nós olhamos para a realidade do reino de Deus, quando nós olhamos para a realidade de quem Deus escolheu, se você olhar para as pessoas que estão ao seu redor, melhor, se você olhar para as pessoas que estão ao seu redor, para a pessoa que está do seu lado, nós vamos chegar a uma conclusão, e essa conclusão é o tema da mensagem, tá? Se estiver anotando aí, nós estamos em um reino de improváveis. O tema da mensagem é um reino de improváveis. Pode parecer para alguns que eu tinha tudo para ser crente. Eu sou inteligente, eu penso, né? Eu já ouvi alguém falar que ser crente é coisa de gente inteligente. Talvez eu não esteja tão errado, né? Se a gente for pensar, a melhor coisa mesmo é estar com Deus. Mas assim, eu sou inteligente, eu sou bem apessoado, é claro que eu tinha que ser crente, é a cereja no topo do bolo. Mas se a gente for olhar para como a Bíblia enxerga a maneira de Deus escolher os seus eleitos, olha o que está escrito lá no versículo 5 do capítulo 2 de Tiago. Escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros no reino que Ele prometeu aos que o amam? Tá, não está falando, nesse texto está falando de pobreza, mas não é só a pobreza financeira aqui. Deus escolheu os improváveis desse mundo para comporem o reino dele. Deus escolheu eu e você, deixa eu te dar uma notícia. Eu e você não éramos prováveis. Deus não escolheu a gente por causa das nossas boas características. Ele escolheu a gente puramente por graça. Se tem um requisito para ser crente, é ser improvável. E eu queria falar sobre isso lá no capítulo 1 de 1 Coríntios. É um texto que sempre fala comigo, porque quando a gente está se achando demais, é bom lembrar de quem a gente realmente é. 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 26. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Aleluia! Imagina, Deus olha para você e vê alguém louco, fraco, humilde, desprezado, e alguém que não é. E Deus faz isso, Deus escolhe a mim e a você, para mostrar que os critérios humanos não são nada. O mundo talvez não escolheria a mim e a você, mas Deus escolheu. O mundo talvez olharia para nós e não veria muitas qualidades, mas Deus vê. E se Ele não vê muitas qualidades, Ele vê um potencial para colocar ali muitas qualidades, para pegar um barro informe e transformar em algo de muito valor. Deus faz isso. Se você está na família da fé, você não tem muito do que se gloriar, pelo menos não nos critérios humanos. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo. Ele escolheu quem não é.
Eu e você não éramos, mas hoje nós somos, por causa da graça de Deus. Essa mesma ideia vai estar lá em Mateus 11, se você quiser abrir, Mateus 11, 25. Agora Jesus falando. Ele diz, no versículo 25 de Mateus 11: Por aquele tempo, Jesus exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Essa é uma certeza de que se você está aqui, crendo na verdade do Evangelho, se essas coisas que Jesus fala foram reveladas a mim e a você, é uma certeza de que nós somos pequenos, pequenininhos. E há uma glória, eu acho isso muito, muito importante e muito relevante para a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho, ela nunca pode começar nem terminar, não pode ter nela nada que enalteça a capacidade pessoal de cada um. Você não está aqui porque você é capaz, você está aqui porque Deus te escolheu. E o que isso tem a ver com a acepção de pessoas? Você pode estar se perguntando. Tem tudo a ver. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a forma como nós nos enxergamos vai determinar a forma como nós enxergamos o outro. E a gente vai falar disso mais para frente, mas guarda isso. A forma como nós nos enxergamos, o conceito que eu tenho de mim mesmo, vai determinar o conceito que eu vou ter do outro. E a forma como eu vou tratar o outro. Deus escolheu pessoas pequenas. Deus escolheu pessoas pequenas. Eu e você somos pessoas pequenas. Ou melhor, não só pequenas, né? Mas nos fazemos pequenos a cada dia. Devemos continuar. Às vezes alguém pode pensar, quando eu estou falando isso, que é como se Deus tivesse pego o pequeno e tornado ele muito grande. Mas a caminhada da fé é ser sempre pequeno, para sempre receber mais revelação. Mas enfim, o fato é que Deus nos escolheu não por conta de critérios humanos quaisquer, mas porque Ele é gracioso e bondoso para conosco. E lá em Tiago ainda, no capítulo 2, que a gente está lendo, vai dizer assim, no versículo 8: Se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Porque quem guarda toda a lei, mas tropeça em sua... Bom, a gente já leu isso. Vamos lá para o versículo 13. Porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Aqui entra a conexão entre a acepção de pessoas e o conceito que eu tenho de mim mesmo. Porque aqui a Bíblia está ensinando que a maneira como eu devo tratar o meu próximo é com misericórdia. Se você puder guardar uma coisa dessa mensagem, é isso. A forma, o critério, a forma que nós, dentro do reino, devemos tratar uns aos outros, é sempre com misericórdia. E por que a misericórdia? Porque nós recebemos misericórdia. Se eu acho que eu sou muito merecedor, eu vou julgar aquela pessoa de acordo com o meu critério. Por exemplo, vou tentar dar um exemplo aqui para ilustrar isso. Uma mãe, um pai, muito estudados, eles vão cobrar provavelmente do filho um estudo muito grande. Porque eles estudaram. Alguns pais, né? Não todos. Mas alguns pais vão cobrar esse estudo dos filhos, porque eles estudaram muito, e eles querem que os filhos façam por onde. Talvez um pai com menos escolaridade, ele vai cobrar menos do filho, porque ele não foi tão longe. O que eu quero destacar aqui, talvez o exemplo não tenha sido melhor, mas eu acho que deu para entender a lógica do que eu estou querendo dizer, é que quando nós temos um patamar alto para nós mesmos, nós costumamos medir os outros por esse mesmo patamar. Quando eu reconheço que eu sou fraco, pequeno, que assim como a Bíblia me enxerga, fraco e pequeno, eu começo a olhar para os outros que são fracos e pequenos como meus iguais.
e com misericórdia. Foi isso que Jesus fez. Jesus se tornou fraco e pequeno. Ele sendo o Todo-Poderoso, ele se tornou fraco e pequeno. Ele se humilhou. Vamos abrir lá em Filipenses 2? Filipenses 2, no capítulo 1. Filipenses 2, no versículo 1, desculpa. Esse texto, Paulo, ele ensina os cristãos a forma como eles devem tratar uns aos outros. Por isso eu acredito que ele conversa muito com o texto de Tiago 2. Porque nesse texto, Paulo ele vai falar a forma, a maneira e o critério que nós devemos usar para tratar uns aos outros. Versículo 1. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não faço nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês mesmos o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, esse texto é muito forte. O Paulo aqui ele está traçando uma métrica de como deve ser o relacionamento entre os irmãos, sempre se esvaziando. Eu posso ser muito grande aos olhos humanos, mas eu me esvazio para me relacionar com aquela pessoa. Eu me esvazio para me relacionar com o meu próximo. É muito sério porque a Bíblia diz lá em Tiago que aquele que usou de misericórdia vai ter misericórdia, mas aquele que não usou de misericórdia não vai ter misericórdia. O juízo será sem misericórdia para os que não usaram de misericórdia. Por isso, devemos seguir o exemplo do nosso Mestre. Nos esvaziarmos, nos humilharmos. E a gente pode acabar descobrindo no caminho que aqueles que a gente considerava tão pequenos, na verdade, são muito maiores do que nós. Se a gente se permitir se esvaziar um pouco, desinflar um pouco o nosso ego e nos aproximarmos das pessoas. Nos aproximarmos sem pedras na mão. Nos aproximarmos sem distinção por critérios errados. Nos aproximarmos de coração puro. Eu acho muito lindo quando Paulo fala nesse capítulo 2, ele diz assim, se há profundo afeto. Há profundo afeto, meus irmãos? Existe esse profundo afeto? Qual é o nível de relacionamento que nós devemos ter uns para com os outros? Se há sentimento de compaixão, será que há esse sentimento de compaixão? Quando eu acho que talvez essa seja uma das coisas que mais geram a acepção de pessoas, quando o irmão cai em pecado, quando o irmão ele é submetido à disciplina, e a disciplina vem, todos sabemos disso, para corrigir, para que aquele que é manco não se desvie totalmente, mas ele volte. Será que o sentimento que há em nós como igreja, quando a gente vê isso acontecer, é de afastar essa pessoa mais ainda? Ou será que é de profunda compaixão, desejando que ela seja restaurada a vida, a saúde espiritual e a comunhão do corpo? Profunda compaixão.
Se nós usarmos de compaixão, nós teremos compaixão para conosco. Mas se nós não tivermos misericórdia, nós não teremos misericórdia. Se você puder abrir em Mateus 7. Mateus 7. Você lembra que a gente começou falando sobre critérios, julgar de acordo com os critérios errados. Aqui esse texto vai falar sobre julgar pelos critérios errados. Ele diz no versículo 1: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida que vocês medirem, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá ao seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Amém. Meus irmãos, quando Jesus ele vai falar sobre o julgamento, ele não está excluindo aqui a ideia de que a gente pode ver um erro no nosso irmão, corrigir com amor. O que ele está dizendo aqui é que nós não devemos ter, em primeiro lugar, uma visão errada de nós mesmos, achando que somos muito bons, enquanto tem uma trave no nosso olho, e aí, achando que somos muito bons, ainda julgamos o nosso irmão. Vocês estão percebendo? Quando nós temos uma visão errada de nós mesmos, não reconhecemos e não vemos o nosso próprio pecado, nós nos tornamos muito ávidos em julgar. Mas se nós decidirmos reconhecer que somos fracos, somos falhos, tirar a trave do nosso olho, aí nós poderemos ver claramente e poderemos ajudar o nosso irmão. Mas como pessoas que tinham uma trave, nós vamos fazer isso com misericórdia. Nós vamos fazer isso com misericórdia. Nós não podemos, meus irmãos, recapitulando, nós não podemos julgar pelos critérios errados. Por quê? Porque nós somos um reino de improváveis. Não tem ninguém melhor do que ninguém aqui. Não tem ninguém que sobressaia aos outros por critérios humanos. Nós devemos nos rebaixar, ter uma visão correta de nós mesmos e assim andar segundo a lei da liberdade. E a lei da liberdade é misericórdia. Você recebeu misericórdia, você deve dar misericórdia. Você recebeu amor, você deve dar amor. Você recebeu compaixão, você deve ministrar compaixão. E assim, dessa maneira, a comunhão entre nós vai se fortalecer cada dia mais. Cada dia mais nós seremos mais próximos e mais ligados uns aos outros. Porque nós não vamos fazer mais distinção. Todos seremos iguais uns para os outros. Amados por Deus, úteis para o reino. Úteis para o reino. Vamos orar, meus irmãos? Amém? Se você quiser ficar de pé. Nesse momento eu quero te convidar a refletir, pensar se talvez em algum momento você se deixou levar pela acepção de pessoas. Todos nós somos sujeitos a isso. Mas nesse momento eu quero te convidar a pedir a Deus que Ele te mostre de fato quem você é. E para que assim você possa tratar as pessoas do jeito certo, com igualdade. Vamos orar. Pai, nós nos aproximamos de Ti, Deus, como pessoas falhas que somos, como pessoas imperfeitas que somos. Te pedimos, Deus, mostra-nos quem nós somos de fato. Desnuda aos nossos olhos o nosso coração. Deus, nos ajuda a tirar a trave do nosso olho, Pai. Nos ajuda a tirar a trave do nosso olho, para que assim nós possamos ajudar os nossos irmãos a tirar o cisco. Meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor faça de nós um corpo, uma igreja, onde a acepção de pessoas não tem lugar. Deus, que em nome de Jesus nós possamos amar uns aos outros e pela lei da liberdade, Deus, fazermos uso da misericórdia.
Meu Pai, em nome de Jesus, nos livra de julgarmos pelos critérios errados. Nos livra, Pai, e nos dá um coração como o Teu. Em nome de Jesus, Pai, nos dá um coração como o Teu, que se esvaziou, que assumiu a forma de servo, que se fez homem e que se rebaixou ao nosso nível, para nos elevar ao Seu nível, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, eu quero te pedir isso. Que o Senhor nos faça uma igreja de pessoas que amam, de pessoas que não julgam. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Antes da gente encerrar, eu queria que você orasse por alguém, orasse por uma pessoa. Talvez essa que está aí perto de você, você pode orar por ela, ou se você sentir de orar por outro, que talvez não esteja tão perto de você. Mas eu queria te dar essa oportunidade, você abençoar e orar pelo seu irmão, agradecendo a Deus pela vida dele, agradecendo pela harmonia que Jesus pôs no corpo. Deus poderoso, Deus de graça, Deus de misericórdia, derrama nessa noite a bênção na realidade de sermos corpo, na responsabilidade de sermos corpo, que também é um privilégio, mas também algo que merece nossa atenção, nosso cuidado. Eu quero te agradecer, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos. Ensina-nos, Senhor, a viver conforme a Tua palavra, olhando, Senhor, para os outros como superiores. Não, Senhor, nos colocando como juízes, mas como, Senhor, aqueles que nós mesmos seremos julgados. Então dá-nos um coração que não faz acepção de pessoas. Dá-nos um olhar, Senhor, principalmente em relação a nós mesmos. Um olhar equilibrado,
Deus, em nome de Jesus, que a humildade de Cristo, ela seja implantada em nós. Aprendei de mim, disse Jesus, porque eu sou manso e humilde de coração. Muito obrigado, Senhor. Derrama graça, compaixão, misericórdia, amor sobre nós, sobre tua igreja. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Aleluia. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia, amém. Graças a Deus, glória a Jesus. Feliz em ver Mateusão, bom te ver, Mateus. Meus irmãos, nós vamos orar agradecendo a Deus. A pastora Wanda pediu para lembrar aos irmãos, aliás, as Dorcas, que sábado agora elas estarão indo para Esmeralda. Vão ministrar, vão cantar, vai ser uma festa lá. Vai ser que horas aqui, pastora Wanda? 18h30 aqui na porta da igreja, as Dorcas. 18h30 aqui na porta da igreja. A van estará encostando aqui esse horário em nome de Jesus. Vamos agradecer por essa noite. Vem cá, irmão Geraldo, vem orar agradecendo a Deus por esse precioso tempo. Glória a Deus. Mais uma vez, aos familiares da Paula, Deus abençoe vocês. Uma alegria tê-los aqui hoje. Querido Deus e poderoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo alimento dessa noite, Pai. Tua palavra, Senhor, ela falou aos nossos corações, Pai. Mas nós recebemos essa palavra, Senhor. Mas nós não queremos, Senhor, distanciar dessa palavra, porque nós dependemos do Senhor para tudo, Pai. O Senhor nos abençoe, Senhor, para que nós possamos continuar obedientes ao Senhor, Senhor, ouvindo a Tua palavra, Senhor, guardando a palavra no nosso coração, para que nós não venhamos pecar contra Ti, Senhor. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado, Senhor, pelo pregador dessa noite, Pai, que foi a boca do Senhor falando conosco, Pai. Por isso, Senhor, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estenda as suas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, povo de Deus, e todos aqueles que se encontram espalhados pela terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Vá em paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Yeshua.